pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha leitura do livro Os Demônios de Ludan, do autor Aldous Huxley. Esse livro foi lançado em 1952 e ele é um ensaio sobre fatos reais que aconteceram no interior da França, em meados do século XVII, onde houve uma possessão coletiva num convento de Ursulinas. O autor se baseou em várias autobiografias e documentos históricos para montar o seu ensaio com base em três pontos principais, em três pessoas principais: o Urbain Grandier, a prioresa Jeanne d'Angers e o padre Surin, que é um exorcista. Grandier era o pároco de Ludan, ele era jovem, ele tinha boa aparência, ele tinha várias amantes, várias concubinas, e naquela época a igreja fazia vistas grossas para isso. O Grandier, ele achava que ele estava certo, que não tinha nenhum problema ele não ter esse voto de castidade mesmo. Então ele tinha várias amantes e para ele estava tudo bem. Até que um dia ele se engraçou com a filha de um amigo dele. Esse cara era muito poderoso e influente na cidade. Ele tava ali meio que educando aquela garota e ele acabou iludindo ela. E eles tiveram um relacionamento amoroso e a garota ficou grávida. Quando ela ficou grávida, o Grandier se afastou e aí foi a ruína dessa moça, né? Na verdade, da família, digamos assim. Houveram várias situações ali e o pai da moça ficou furioso com Grandier, e Grandier já tinha vários inimigos na cidade, porque além de tudo a família do Grandier, ela é influente, e aí esses inimigos, eles se juntaram e começaram a fazer coisas, começaram a tentar acabar com a reputação do Grandier, e não estava dando muito certo. Por outro lado, a gente tem a Jeanne, que é a prioresa do convento das Ursulinas de Ludan, e o mentor delas acabou, eu não lembro se ele faleceu ou se... Por fim, o cargo de mentor estava livre. E a Jeanne sempre ouviu falar do Grandier, mas ela nunca tinha encontrado com ele, e ela estava super curiosa para conhecer, ela queria conhecer o Grandier, e convidou ele para ser mentor das Ursulinas, e o Grandier acabou negando. E Jeanne, ela ficou completamente decepcionada e com muita raiva do Grandier, porque como que ele recusou o convite de ser o mentor das Ursulinas? Bom, logo surgem boatos de que Jeanne teria sido possuída por Grandier, mesmo sem ele nunca ter botado os olhos naquela mulher. E aí começa então meio que uma histeria coletiva, e aí a possessão demoníaca de todo o convento das Ursulinas de Ludan. Vários exorcistas são chamados, e aí os inimigos de Grandier veem uma grande oportunidade de se juntarem contra ele novamente. Vai ter um julgamento, e aí nessa parte, pra mim, que foi a mais interessante, porque naquela época poder, influência, dinheiro era tudo. E o julgamento, apesar de ter ali os juízes que cuidavam das leis e também ter a parte religiosa, afinal de contas estava se tratando de possessão demoníaca, houve ali uma união entre esses dois poderes para fazer o julgamento do Grandier. Só que naquela época, qualquer depoimento dado em juízo, né, gente, eu não sei direito termos jurídicos, então me perdoem se eu estiver falando termos em lugares errados, tá? Enfim, quem desse depoimento ali e afirmasse que aquilo era verdade, era tida como verdade perante a lei. Então, assim, os seus inimigos podiam depor contra você, crianças serviam de testemunhas, qualquer pessoa que você, uma pessoa muito pobre, que você desse dinheiro e falasse assim: olha, vai lá e fala que o fulaninho come cocô de galinha à noite. Ele ia lá, falava que o fulaninho comia cocô de galinha à noite perante o juiz, e isso era tido como verdade, era uma prova. Então, diante de tanta amargura e de tanta inveja e de tanto ressentimento pelo Grandier, os seus inimigos conseguiram
fazer com que ele fosse declarado culpado. Então, o Grandier, ele foi condenado à morte pela fogueira, depois de passar por vários tormentos e vários martírios. E aí a gente vê muito a hipocrisia das pessoas, a hipocrisia da igreja. O autor, ele junta todas as partes reais de documentos e de relatos que ele pegou, e ele vai unindo isso numa narrativa muito gostosa de se ler, muito... parece um romance, não parece um ensaio. E aí, nesse momento, eu acho que ele usou aí um pouquinho de liberdade poética pra unir alguns diálogos e fazer o relacionamento entre um fato e outro. Mas, pra mim, isso, assim, ficou ótimo, ficou muito bom. Após isso, então, o autor, ele vai focar na vida da Jeanne, que então ela tinha conseguido chegar no cargo de prioresa, ela tinha conseguido... digamos que ela era a rainha das possuídas, né? Porque a possessão maior sempre foi dela. E aí agora ela tá numa fase, ela entra numa fase junto com o padre Surin, que é o exorcista responsável pelos cuidados dela, que ela quer ser santa. Então ela passa por várias provações, muitos exorcismos, e o comprometimento do padre Surin é tão grande com esse exorcismo e com essa caminhada na religião para a Jeanne, que ele mesmo acaba sendo possuído algumas vezes. Então depois, num terceiro momento, o autor vai focar sobre esse revés psicológico na vida do padre Surin. Outro ponto que o autor também discutiu são sobre as repercussões após o julgamento do Grandier. Algumas pessoas se arrependeram e algumas pessoas se sentiram culpadas. Muitos dos poderosos envolvidos tiveram suas vidas destruídas, eles acabaram morrendo, eles ficaram meio que paranoicos, porque qualquer coisinha, qualquer gripe era a obra do diabo, porque o padre Grandier ainda tinha influência maléfica por ali, naquelas energias. Então deu pra eu consegui ver bem o lado assim de peso na consciência mesmo, porque eles sabiam que eles tinham feito algo muito errado, algo muito injusto, e aí eles acabaram sofrendo as consequências. Mas essa é uma leitura minha. O autor reflete todos os acontecimentos sob o ponto de vista psicológico, teológico, e principalmente ele trata a repressão sexual da época, porque essa possessão demoníaca ali do convento das Ursulinas se transformou num espetáculo muito bizarro e muito chamativo. As pessoas vinham de longe, né? Viajavam para ver aqueles exorcismos, eles estavam ali para ver aquelas freiras falarem coisas de baixo calão e arrancarem a roupa e... enfim, esses exorcismos não passavam de espetáculos. E em certo momento o autor fala sobre algumas regras, digamos assim, que tem que ter para comprovar que aquela pessoa está possuída por um demônio e que não é uma farsa. Mas nenhuma dessas freiras ursulinas completava todos esses requisitos. Apesar de mostrar muitos contorcionismos, jatos de vômito, dor de barriga, histeria, e falavam em línguas que elas não sabiam bem quais eram, mas ninguém sabia também qual era aquela língua. A prioresa, a Jeanne, ela não sabia, ela não era muito boa em latim, ela não tinha domínio da língua, então ela passou algumas vergonhas, assim, durante algumas sessões de exorcismo. E mesmo assim, esses padres que eram exorcistas, que estavam ali do lado dos inimigos de Grandier, eles deram um jeito pra comprovar, e eles falaram que sim, que nas sessões privadas que não eram mostradas pelo público, elas levitaram, enfim. Gostei bastante desse livro, ele tem mais de 400 páginas e eu demorei aí um pouco mais de um mês pra ler, não foi uma leitura muito rápida, porque o ritmo de leitura ele oscila bastante, tem momentos que a leitura deslancha e em outros momentos que o autor ele tá apresentando alguns fatos e refletindo sobre o ponto de vista teológico e o ponto de vista filosófico exigiu mais de mim como leitora, então eram momentos que eu precisava parar, refletir, pensar, às vezes eu retornava em algum outro ponto que ele já tinha citado. Foi uma leitura muito boa, eu recomendo, mas
Quando vocês forem encarar esse livro, tenham em mente que ele não é um romance sobre possessão demoníaca e inquisição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal para receber as atualizações. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o meu trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau!